Papa Francisco voltou a realizar a audiência semanal na Praça São Pedro, com a presença de público pela primeira vez desde o início da pandemia. Em 2020, correu o mundo a imagem do pontífice sozinho no local, enquanto a crise do Covid-19 se espalhava. O Papa Francisco realizou nesta quarta-feira, diante de milhares de peregrinos de todo o mundo, a audiência semanal na Praça São Pedro, pela primeira vez desde o início da pandemia. Pouco antes das 9 horas locais, o Papa Móvel percorreu o local, saudado pela multidão em êxtase com a presença do pontífice. Todas as quartas, durante a audiência geral, o Santo Padre lê um trecho da Bíblia e um comentário em italiano, traduzido para vários idiomas. Desde fevereiro de 2020, por causa da crise sanitária, o encontro semanal deixou de acontecer na famosa Praça de Roma. Os fiéis presentes expressaram alegria com o retorno da tradição. Muitos guardam a lembrança da imagem do Papa andando sozinho na praça deserta da Basílica no final de março de 2020. E após mais de uma década de seca no Chile, Santiago se prepara para o futuro. Agora, a capital chilena tenta se adaptar ao clima semidesértico e adota novas estratégias de irrigação e distribuição de água. A seca que atinge Santiago há mais de 10 anos faz a capital chilena criar projetos para se adaptar ao clima semidesértico. Todos os dias, técnicos do Parque Metropolitano verificam o leito do rio Mapocho, que atravessa a cidade de leste a oeste por cerca de 30 quilômetros. Os profissionais confirmaram com preocupação a queda do fluxo das águas. Temos que planejar a água que vamos obter para saber qual a capacidade de irrigação que teremos disponível. A quantidade de hoje representa um déficit de aproximadamente 87% de água no parque em relação aos anos anteriores. Em épocas passadas, poderíamos dizer que tínhamos bastante água. Há 15 anos, o parque tinha água suficiente para irrigar tudo. O Parque Metropolitano, com uma área de 737 hectares, está localizado na colina de San Cristóbal, uma das maiores de Santiago. A vegetação é irrigada com água do rio Mapocho, que também é o principal abastecedor dos bairros ricos e verdes do leste da capital. Diante do déficit hídrico, as autoridades começaram a implementar estratégias para lidar com a seca. Uma das medidas foi começar a trocar a mata exótica pela nativa e dar preferência à irrigação técnica. No bairro Pedro de Valdívia Norte, o arquiteto Joaquim Cerda também lançou o projeto Vereda Nativa, para substituir a vegetação por 25 espécies nativas, acostumadas a períodos prolongados de seca e adaptadas a viver muito tempo sem água. O consumo de água desta plantação piloto é super baixo. Regamos aqui uma vez por semana, por meia hora e por gotejamento. Cada gota de água é muito preciosa. Reduzimos o uso da água para menos de 1/10 do que era gasto na irrigação em uma faixa de vegetação como a que existia aqui. Em 2021, o déficit de chuvas na região central do Chile foi de 71%. Para os meses que estão por vir, as previsões não são animadoras. Provavelmente na primavera ou quando o verão chegar, o risco pode ser retomado e, como dissemos, não podemos fazer chover. Isso está fora do nosso alcance. Mas podemos nos preparar para lidar com ocasiões de situação extrema. Para enfrentar um possível racionamento, o governo de Santiago já anunciou um protocolo que considera 3 níveis de alerta. Os 2 primeiros implicam no cuidado com a água e na redução de sua pressão. Se o último nível, o alerta vermelho, for atingido, será aplicado o racionamento com um abastecimento de água rotativo. E mais de um século depois que o engenheiro brasileiro Alberto Santos Dumont gravou seu nome na história da aviação, compatriotas seus sonham em conquistar o céu. Só que desta vez, com aviões de papel. 8 estudantes de diferentes carreiras, como engenharia, veterinária ou nutrição,
competiram no Rio de Janeiro por 2 vagas para representar o Brasil no 6º Campeonato Mundial de Aviões de Papel da Red Bull, que será disputado na Áustria com participantes de 62 países. Mais de um século depois que Santos Dumont gravou seu nome na história da aviação, compatriotas seus ambicionam conquistar o céu, mesmo que seja com aviões de papel. A competição ocorreu no Museu do Amanhã, onde foram realizadas exposições para homenagear Santos Dumont. Neste torneio, que aos olhos de muitos é um jogo de crianças, os herdeiros do genial inventor têm um desafio parecido: criar os aviõezinhos de papel que mais tempo perdurem no ar e que percorram a maior distância possível. Um avião bonitinho, ele sempre tem que estar bem milimetrado ali, as dobras estarem bem perfeitas, não tá sobrando, não tá desproporcional. Bem apertadinho na hora de finalizar as dobras, passa alguma coisa por cima e tudo mais. E deixar ele nos ângulos certinhos, assim, ó. Bem retinho, com angulação boa, é algo que faz ele voar mais. Na prova classificatória, os participantes escolhidos entre 2.500 aspirantes criaram seu aeroplano, dobrado em uma folha de papel formato A4. Demais, eu tô em êxtase aqui, eu não acreditei quando aconteceu, agora que tá começando a cair a ficha, tô muito animado, vou com meu amigo Isaac aí pra Áustria e vamos ver como é que vai ser lá, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Demos nosso melhor hoje, na Áustria vamos representar o Brasil melhor ainda, se tudo der certo. O Mundial na Áustria será no mês de maio. O RB News fica por aqui. Mais informações no RB Notícias às 18h30. Até mais!